Olá, boa tarde. Estamos aqui, os coordenadores da Cabeça e Pescoço, para fazer uma apresentação especial para vocês sobre o tema Aprendendo com os Erros. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu sou Regina Lucelia Gomes, tenho a graduação, a residência médica e doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, sou médica assistente do grupo de cabeça e pescoço do INRAD e do Hospital Israelita Albert Einstein, e também sou mentora da Sociedade Europeia de Cabeça e Pescoço agora em 2025. Não tenho conflito de interesse. Vou começar com um caso, cada um de nós vai apresentar 2 casos, então vou começar com o primeiro caso. É o caso sobre um paciente do sexo masculino, de 51 anos, com uma lesão expansiva no plano esfenoidal. O aspecto da imagem, nos mostra uma lesão expansiva nessa região, que havia com intenso realce pelo meio de contraste, que apresentava uma extensão em direção ao canal do nervo óptico, aqui caracterizada, e uma extensão a essa porção mais inferior do seio esfenoidal direito também. Aqui a gente pode observar tanto o septo nasal quanto o seio esfenoidal, os 2 seios esfenoidais normais, porque esse é o aspecto pré-operatório. Então, aqui no coronal, a gente pode observar essa lesão supracelar, com uma extensão deslocando o quiasma óptico e também deslocava os nervos ópticos e o trato óptico, íntimo contato aqui com as carótidas, e aqui no sagital a gente observava também esse aspecto aqui de cauda dural, que tudo isso junto sugeria para nós o diagnóstico de um meningioma do plano esfenoidal. Isso foi em 2020. Em 2021, então, começaram os primeiros controles pós-operatórios. Então, aqui nos controles pós-operatórios, esse primeiro é o de 2021. Então, o que a gente observa? Houve uma ressecção da lesão, como vocês podem observar aqui, a lesão foi ressecada, e no leito cirúrgico, a gente pode observar que ainda tem um material que realça um pouquinho pelo meio de contraste, tanto aqui no corte axial, quanto no coronal, quanto no sagital, nessa porção mais inferior. E a gente percebe também que houve uma ressecção bem importante do septo nasal, houve uma turbinectomia inferior e uma antrostomia medial maxilar esquerda, para o acesso por via transesfenoidal, melhor demonstrada aqui nesse corte sagital. Aqui também a gente pode observar que houve a interposição desse tecido nessa região. Em relação ao corneto nasal, esse tecido tem um realce menor, né, do que o corneto nasal inferior direito. Já em 2022, esse outro controle, a gente então observa um maior realce nessa região anterior aqui, da região próxima ao plano esfenoidal, próximo ao canal do nervo óptico, justamente onde havia aquele biquinho anteriormente. E a gente observa agora que esse tecido, ele tem um realce maior do que o corneto nessa região. E aqui também a gente observa que esse tecido cresceu e a gente observa que há esse realce maior também nessa região e mostrando aqui também no sagital. Agora, esse exame é de 2023, então a gente pode observar que houve um aumento ainda daquela região perto do plano esfenoidal no leito cirúrgico, e a gente pode observar ainda um certo aumento, principalmente aqui à esquerda, e aquela estrutura que estava aqui está maior e com um realce ainda mais intenso. Vejam aqui no sagital esse aspecto, e bem mais intenso aqui do que o próprio corneto nasal. Então,
Aqui depois, para comparar, ficar mais fácil, eu coloquei evolutivamente 2021, 2022 e 2023, para vocês notarem esse aumento progressivo dessa lesão, inclusive com uma nova cauda dural aqui, no coronal a mesma coisa, mostrando então esse tecido aqui. E a história que a gente tinha era apenas essa de pós-operatório de meningioma, quando na verdade o que aconteceu? Qual foi a interpretação que foi dada, né? Com esses dados, eu interpretei como sendo um aumento do meningioma, né, uma persistência que cresceu nesse tempo, foi evoluindo nitidamente ali no leito cirúrgico, e considerei, como essa outra lesão também estava aumentando nitidamente, aquela lesão ali inferior, eu considerei que fosse tudo o aumento do meningioma. Mas, para minha surpresa, isso aqui se trata, então, assim, eu pensei, como um retalho cirúrgico, um tecido para cobrir, o paciente tinha história de fístulas licóricas de repetição, por isso que o septo nasal também estava muito ressecado, eles foram fechando com pedaços de septo nasal, mas isso não estava na história, e eles colocaram, por último, já não havia mais septo nasal para ser colocado, eles colocaram, então, um pedaço de concha nasal, a próprio corneto nasal é usado para fechar, e veja como fica exatamente o aspecto que havia. Por isso que ele aumenta ou diminui com o tempo, e pode ter esse aumento. Um retalho normal jamais aumentaria o realce. Então eu aprendi, com esse caso, né, então aqui é só para demonstrar para vocês também, da literatura, né, o aspecto que fica dessa colocação desses retalhos, para fechamento das fístulas licóricas. Então, basicamente, ele foi reoperado por fístula licórica 2 vezes, fechando inicialmente com o septo e depois colocado o corneto. Então, aquilo que nós vimos embaixo era o corneto realçando com seu realce habitual. Então, aprendi bastante com esse caso. Obrigada. Então, mensagens finais: procurar conhecer os detalhes sobre as descrições cirúrgicas em casos complexos e checar no prontuário do paciente por informações pertinentes. Boa tarde, muito interessante, Regina, muito legal o caso, aprendi também. Eu sou o Márcio Garcia, eu sou coordenador do grupo de radiologia de cabeça e pescoço da DASA e professor do curso de pós-graduação em radiologia de cabeça e pescoço do CEP Expert. E eu vou mostrar o segundo caso para vocês. Esse é um caso de pronto-socorro e é uma moça de 37 anos que veio procurar o pronto-socorro com edema na face direita, tinha uma leucocitose, mais de 20.000 leucócitos, e a paciente tinha uma dor na face direita que se iniciou há pouco tempo, né, no mesmo dia, e ela tinha triso, uma dificuldade de abrir a boca. Apesar de negar febre, ela tinha essa leucocitose, né, e um trismo moderado. Então, foi feito um exame no plantão, e a gente pode observar, esse exame foi laudado como um exame normal. Então, procurou-se por alguma coleção, procurou-se aqui na região das partes moles. Acho que não está funcionando muito o mouse. Mas procurou-se... Segurando. Oi? Segurando. Aqui agora. Então, ele some um pouquinho. Mas a gente pode olhar ali em volta dos seios. Então, o plantonista procurou por alguma infecção nos seios da face, procurou por coleções. A gente observa que não tem um aumento de partes moles nas partes moles superficiais, mas se a gente prestar atenção com bastante calma, a gente vai observar que existe uma diferença da densificação da gordura do espaço bucal, atrás do seio maxilar. No lado direito a gente vê uma densificação, no lado esquerdo a gente não vê. E conforme a gente vai descendo as imagens, né, no plano axial, a gente vai observando uma obliteração, inclusive ali um espessamento da mucosa junto do trígono retromolar. Não está funcionando o mouse, infelizmente. Opa. Na imagem de baixo à esquerda, a gente observa ali um espessamento da mucosa junto da maxila e uma densificação de todo o tecido que fica entre o espaço mastigador, o espaço mastigatório, ali onde tem o ramo da mandíbula, e a maxila. Então, a gente vê aquela densificação. E do lado esquerdo, não, né? Quando você olha e procura e identifica que existe uma densificação, um processo inflamatório nessa região, inclusive numa paciente com leucocitose, a gente precisa examinar com muita calma os dentes. Então, aqui, ó,
Então, nessas setas, mostrando as alterações, a densificação dos planos músculo-adiposos. No plano coronal fica mais nítido, então não esqueçam de reformatar, não esqueçam de olhar nos outros planos, né? Porque isso às vezes visualmente fica um pouco mais fácil. Olha a segunda imagem, como tem uma simetria, um espessamento e uma densificação dos tecidos, né? Inclusive ali no parafaríngeo, então uma densificação extensa dos tecidos profundos e não superficiais. Isso que confundiu o colega que fez a primeira leitura do exame. E se a gente prestar atenção, essa paciente tinha um terceiro molar parcialmente erupcionado. A gente observa ali que esse molar ele está tem uma rotação da coroa, ele é obliquado, o maior eixo dele, né, uma rotação mesioangular, né, tem uma rotação mesial da coroa, e um alargamento do espaço periodontal. Tem um material hipoatenuante ali, com atenuação de partes moles, em volta da coroa, né. Além disso, se a gente prestar atenção, naquela imagem, que é um sagital oblíquo, que tem as setas vermelhas e a seta azul, as setas vermelhas mostram ali que a gente tem um pequeno trajeto na coroa do dente. Então, isso mostra que você tem uma cárie, um processo cariogênico ali, que é como se fosse um pertuito no esmalte. E aquela área assinalada pela seta azul é uma área de rarefação óssea na dentina. Então, isso mostra que existe um processo, uma cárie, um processo infeccioso. Então, provavelmente, se a cárie atingiu aquela região, todo esse tecido de partes moles também provavelmente está infectado. Então, esse é um caso de uma pericoronarite. A gente deve procurar ativamente essa pericoronarite. Evoluiu, então, para uma celulite, um flegmão ali, nas partes moles com trismo pelo acometimento, né? Então, esse ficou o relatório final, que a gente tem o terceiro molar inferior incluso e parcialmente rompido, que tem a orientação oblíqua. É importante você citar essa orientação, e como esse caso, a abordagem primeiro é uma abordagem clínica, né? Vai ser tratado clinicamente para diminuir o processo inflamatório e depois vai ser feita a extração desse dente. É importante que você diga se tem relação também com o canal do nervo mandibular, né? A gente descreve como esse material hipoatenuante um possível remanescente do cisto dentígero, um capuz pericoronário, e não esquecer de dizer qual é a extensão do processo inflamatório na face, né? Até para controle. Então, acho que era aqui, ó. Como resumo, então, ficou uma pericoronarite, uma celulite facial. Esse é um artigo bastante interessante que fala sobre as complicações e o que tem de impacto nesses terceiros molares impactados, né? Como eu já descrevi para vocês, a pericoronite é a inflamação desse tecido em volta da coroa. A posição do dente é um fator-chave. E dependendo da posição, você tem mais chance ou menos chance de ter um processo cariogênico associado e infeccioso aí na região. Muito obrigado, Márcio, Regina. Excelentes casos, eu aprendi bastante com ambos os casos. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Meu nome é Henrique Zuspani, eu sou da Neuroradiologia e Radiologia em Cabeça e Pescoço do Grupo FEUI. Também trabalho no Hospital do Coração e Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Não tenho nenhum conflito de interesse. Bom, o caso que eu vou apresentar é um caso um pouco mais simples. É um paciente de 47 anos, sexo masculino, que veio com um quadro súbito de pitose palpebral à esquerda, midríase e diplopia. Daí, já no pronto-socorro, ele procurou o pronto-socorro no plantão, isso é importante, foi encaminhado para ressonância magnética para investigação pela neurologia. No relatório original veio exame sem alterações significativas. Eu chamo a atenção para isso, ele foi feito no plantão. Então é importante que muitas vezes no plantão a gente não tem o especialista, a gente tem um médico plantonista. Então não tomar muito cuidado com isso, porque a gente não pode criticar porque ele não é o especialista. Então não é uma alteração exuberante. Então isso é importante a gente chamar a atenção. Bom, aqui eu tenho uma ressonância magnética, eu coloquei 6 cortes coronais, em cima eu tenho o coronal STIR e embaixo eu tenho o coronal T1 com saturação de gordura pós-contraste. O achado é muito tênue. Então, o que chama atenção? A atenção principalmente nas pontas da seta é bem pequena, bem discreto, mas eu tenho uma tênue alteração de sinal que a gente pode ver muito melhor no pós-contraste ao longo do segmento intraorbitário do nervo oculomotor esquerdo. Eu estou chamando a atenção bem para isso, porque, como eu falei, é um exame que foi feito no plantão, muito difícil, e é um achado muito tênue, porque às vezes quem não está acostumado a ver essas imagens não consegue ver muito bem.
Então, nesse caso, ele já tinha uma alteração de sinal, um realce ao longo do nervo oculomotor esquerdo. Então, o diagnóstico final nesse caso aqui acabou ficando de neurite do oculomotor esquerdo. Uma coisa que você vai chamar atenção é essa alteração de sinal que a gente vê aqui em cima relacionado ao nervo oculomotor esquerdo. Este realce que a gente consegue observar, eu não consigo observar do outro lado, eu não vejo do outro lado. E uma coisa que eu vou chamar atenção também nesse caso é que eu já tenho alteração de sinal dos ventres musculares. Neste caso especificamente, eu já tinha alteração de sinal e um realce um pouco mais exuberante do reto medial e do reto inferior. Tá? Isso, para quem faz radiologia de cabeça e pescoço, para quem faz neuroradiologia, a gente já vai automaticamente procurar nessa topografia. Mas tomar muito cuidado quem está trabalhando no plantão com esses achados. É importante correlacionar com a clínica. O diagnóstico aqui, então, foi uma neurite do terceiro paracraniano. Causas possíveis que podem ser achadas: infecciosas, vasculares, autoimunes, como por exemplo em casos de Miller-Fisher, ou até mesmo idiopática. Principal achado, realce do nervo oculomotor no seu trajeto cisternal. Então, ver o trajeto cisternal, a gente consegue ver muitas vezes pelo axial e pelos cortes volumétricos que a gente acaba fazendo na órbita para avaliação do crânio também, e segmento interorbitário. E é o principal achado na fase aguda. Resolução espontânea, e normalmente nesses casos eles partem para a corticoterapia. A maioria desses casos, esse caso especificamente, iniciou a corticoterapia, teve resultado favorável, toda a clínica regrediu. E qual é o erro que é importante a gente aprender com isso? O nervo oculomotor foi ignorado ou subavaliado, não foi descrito, ou seja, não foi ativamente descrito. Então a gente vê a clínica, ativamente a gente vai atrás do achado. Ausência de uma correlação clínica adequada com o quadro clínico. O que a gente pode aprender com isso? Então, a avaliação de pares cranianos é de uma análise sistemática. A gente tem que ir atrás do nervo craniano para avaliar o nervo craniano. Tá? Ativamente a gente tem que ir atrás deste nervo. Está aqui só para mostrar para vocês todo o trajeto intracraniano que a gente vê do nervo oculomotor. A gente tem as divisões parasimpáticas, em azul a partir do gânglio ciliar, e as motoras. E nesse caso especificamente eu tinha um comprometimento do reto medial e do reto inferior, dos ramos para o reto inferior e para o reto medial, que eu já tinha o comprometimento. Por isso que a gente via nitidamente este comprometimento do reto medial no segmento intracraniano, no segmento orbitário para o reto medial. E como evitar? Sequência tem um pós-contraste com saturação de gordura. Na órbita, hoje em dia, é obrigatório uma sequência básica que a gente utiliza. Buscar ativamente pelos pares cranianos. Tem que ver ativamente. Pediu órbita, nervo craniano vai ativamente atrás desse nervo e correlacionar com o exame clínico e localização topográfica. Por exemplo, uma midríase, eu já tenho que pode ter um comprometimento parasimpático do nervo oculomotor. Muito obrigado. Hugo? Obrigado, Henrique. Casos excelentes, assim, eu aprendendo muito também. Meu nome é Hugo Tames, eu sou médico radiologista do grupo de cabeça e pescoço do Hospital Israelita Albert Einstein, do INRAD. Só uma curiosidade que eu fiquei em dúvida, qual foi o quadro clínico inicial mesmo, no seu caso? Midríase e paralisia. Sim. E diplopia mesmo. Então, eu achei engraçado que eu estava pensando nisso, a última vez que eu vi um caso assim era de cefaleia. Tem aquele quadro de cefaleia recorrente, e às vezes se não fizer um exame de órbitas, assim, bem dirigido para as órbitas, às vezes o encéfalo vai passar aqueles cortes espessos, né? Então, realmente, o protocolo adequado precisa ser realizado, né? Nesse caso, especificamente, o neurologista não era nem especializado em neuroftalmo, mas o neurologista já foi direcionado, já pensando que poderia ser um quadro clínico muito relacionado ao próprio nervo oculomotor, seja vascular, porque daí ele já avalia o tronco encefálico, e nesse caso aí era inflamatório, ele já foi muito direcionado para avaliação da órbita mesmo. Bom, então vou mostrar o meu caso. Eu coloquei como veio no pedido, né, era edema e vermelhidão no lábio superior, e a suspeita já veio como cisto nasolabial infectado. Então, esse exame, ele inicialmente, né, na prévia, foi interpretado de uma maneira, a gente vai seguir juntos aqui. Então, era possível... Opa! Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui nessa região, era possível uma discreta densificação, mas, falando a verdade com vocês, aqui no pré-contraste eu não vejo uma diferença tão grande de densificação entre o lado direito e o lado esquerdo. Mas quem estava no console tomou a decisão correta, né, de injetar contraste,
E aqui a gente vê que realmente cisto nasolabial infectado é uma suspeita diagnóstica, assim, bem plausível, né? Para quem não sabe, o cisto nasolabial, o cisto nasoalveolar, ele é um cisto que fica nessa região aqui, né, entre o lábio e a abertura aqui da narina. E aqui a gente consegue ver que tem essa formação, essa coleção hipoatenuante, com realce periférico e realmente uma densificação bem importante do lábio superior, das partes moles aqui do lábio superior. Olhando aqui no sagital, a gente vê que esse cisto, aqui no sagital a gente consegue ver um pouquinho melhor esse cisto aqui. Então é uma localização clássica de um cisto nasolabial, realmente, mas aí a gente tem que olhar com mais cuidado, né? Tomar mais cuidado com isso. A gente vai ver que nos cortes aqui para filtro ósseo, é possível ver uma extensa reabsorção aqui do processo alveolar, onde a gente consegue ver uma periapicopatia cometendo o incisivo central e o incisivo lateral aqui, inclusive com levantamento do periósteo e ruptura da cortical vestibular. Aqui no corte sagital, a gente também vê essa rotura. Então, por imagem, isso é uma lesão periapical. A gente está vendo uma periapicopatia, né, dos incisivos e essa coleção na frente. Então, fazendo um pouco o advogado do diabo, né, a gente vai falar, mas não poderia ser os dois? Ele não poderia ter uma periapicopatia e não poderia ter tido o azar de junto ter um cisto nasolabial infectado? Então, eu tenho que te convencer de que realmente é uma periapicopatia, né, que está relacionada ao dente. Primeiro porque a gente sempre vai tentar juntar os diagnósticos, né, e faz sentido isso. Mas aí a gente vai olhar o estado dentário desse paciente, a gente já vê que aqui no incisivo ele tem uma cariezinha bem pequena, aqui ele já tem várias restaurações, né, uma restauração aqui bem no lugar onde fica a cárie, né, junto nas faces apostas aqui do incisivo central e lateral desse lado. Aqui onde apareceram as setas, a outra seta ali embaixo, né, no molar, aqui ele tem uma outra cavitação, assim, então os dados estão contra o paciente, né, para falar que é um cisto nasolabial infectado. Então ele já tem um mau estado dentário, vamos dizer assim. E aí, quando a gente vê umas imagens de ressonância magnética que esse paciente tinha feito, esse exame acabou não sendo laudado porque o paciente mexeu muito, mas ele chegou a fazer a sequência de difusão. Eu achei que a sequência de difusão ficou bem boa. E aqui na sequência de difusão a gente consegue ver o componente mais anterior e o componente mais posterior aqui da periapicopatia, e eles são a mesma coisa. É pus, né? É um material espesso que restringe a difusão. A gente vê aqui pelo mapa DC que é uma restrição verdadeira e que inclusive tem uma comunicação mais posterior. Então é o mesmo processo, existe essa comunicação. E, por fim, eu queria mostrar também uma comparação com um cisto nasolabial infectado. Aqui, se a gente esquecer que existe essa reabsorção, realmente é um diagnóstico muito, muito válido. Mas quando a gente olha o padrão aqui, o padrão ósseo, né, na periapicopatia houve um levantamento do periósteo e a rotura do periósteo. O cisto nasolabial ele veio de fora, ele não veio de dentro, então ele começa a remodelar o osso e faz um processo contrário ao que estava acontecendo no abscesso periapical. Então a gente consegue confirmar que isso realmente era um abscesso periapical que complicou, né, formou um abscesso subperiosteal e uma celulite. Então é esse o meu caso. Acho que é legal a gente até pensar nesses casos, porque pegando o caso do Hugo, pegando o caso do que o Márcio falou, é muito importante são casos que a gente, se cair no plantão, é um diagnóstico muito difícil, principalmente quando cai com um plantonista não especialista, porque são alterações muito pequenas. E é aquela coisa que a gente sempre fala quando a gente avalia seios da face. Muitas vezes esse exame chega pro plantonista como uma tomografia de seios da face. Então na cabeça do plantonista eu tenho que laudar seios da face. Então ele não se atém aos elementos dentários. Então isso é um grande problema, porque ele não descreve realmente o mais importante, que são os elementos dentários alterados. Então é extremamente importante quando a gente vê um seios da face, vê uma face, não deixar de olhar os dentes, porque eles fazem parte do exame em si. E nesses dois casos que as alterações relevantes estavam nos elementos dentários, mostra a importância do dia a dia do conhecimento em relação aos dentes mesmo.
E só fazer mais um comentário, tem também o viés da confirmação, né, vem o dentista ou o otorrino, né, e coloca cisto nasolabial infectado. Você olha a imagem de partes moles, assim, é a cara de um cisto nasolabial infectado, né, então a pessoa já vai querendo ir na dele, vamos junto aqui, cair do cair no buraco, né. E aí depois você tem que parar e ver que realmente tem outros achados associados. Lindos casos, muito bonitos. Vamos prosseguir então agora com mais um caso. Esse caso triste é uma criança de 9 meses com abaulamento súbito da região cervical e tinha uma hiperemia local, há horas. A colega do ultrassom fez essa avaliação e viu essa lesão toda heterogênea na região cervical inferior, região supraclavicular, e não conseguiu fechar algum diagnóstico muito heterogêneo, ela até me ligou. Aí falei: "Bom, uma criança, 9 meses, com essa possibilidade, a gente precisa dar uma olhada rapidamente". Falei: "Vamos fazer uma tomografia onde ela estava, não havia ressonância, para a gente ver se de repente é uma malformação linfática que sangrou, alguma coisa desse gênero, e se não for nada, a gente não injeta contraste e parte para uma ressonância". Então nós fizemos isso, então nós fizemos só tomografia sem contraste, que mostrou essa massa com esses contornos bem, bocelados, a gordura toda obliterada e algumas poucas áreas de hiperatenuação que poderiam representar algum sangramento, mas de qualquer forma não era algo principal nesse caso, né. Então ela foi submetida a uma ressonância magnética, que mostrava então essa massa com um sinal heterogêneo aqui no T1, mas predominantemente semelhante à musculatura, um sinal heterogêneo no T2, bem heterogêneo no pós-contraste também, que apresentava restrição à difusão. E aqui a gente pode ver o aspecto mais arredondado da massa e todo esse hipersinal periférico que provavelmente correspondia àquela hiperemia intensa clinicamente observada. Então foi uma evolução, assim, fulminante entre o aparecimento da lesão e, infelizmente, o óbito da criança. Era um sarcoma epitelioide, que é um subtipo histológico raríssimo, geralmente em pacientes bem jovens, mas pode aparecer em qualquer parte do corpo. Eles têm um alto grau de metástases linfonodais e pulmonares, e isso que é importante a gente frisar, a apresentação clínica inicial, ela varia, e ela pode surgir tanto como uma úlcera aparentemente benigna, ou como nódulos subcutâneos, mimetizando uma patologia benigna. Então, parecia um processo inflamatório, e na verdade era um tumor maligno de alto grau. Então o diagnóstico histológico também é muito difícil, porque tem características tanto benignas quanto malignas, e na cabeça e pescoço é raramente presente. Então, e ele caracteristicamente apresenta essa perda de expressão desse gene, em geral é encontrada, né. Então, uma lesão maligna com comportamento agudo, comportamento atípico de lesão rara, uma evolução letal fulminante em alguns dias. Então nem toda hiperemia súbita é inflamatória ou hemorrágica, foi isso que eu aprendi com esse caso triste, e manter vigilância constante. Muito bonito o caso. Vamos para o próximo. Esse aqui é um paciente masculino de 19 anos. Ele foi ao pronto-socorro com edema mandibular à direita e ele tinha uma cirurgia ortognática há 4 meses. Esse edema na face era na região mandibular há 1 dia e o paciente negava febre, negava qualquer sinal inflamatório. Isso é muito importante. Então, assim, você pode não ser um especialista, mas leia o que o paciente escreveu, valorize o que tem ali no questionário, porque muitas vezes você vai conseguir avançar um pouco mais, né? Então, o paciente tinha um aumento de partes moles, ali perimandibular, do lado direito, a gente consegue observar as alterações relacionadas à ortognática, né? Então, as placas. Observe aqui do lado direito que tinha um pouco de alargamento dessa osteotomia, se você for comparar com o lado esquerdo. No outro lado, a gente não observa aqui, olha, a osteotomia está consolidada desse lado e ela está aberta do outro lado. Então, essa era uma pista, né?
A outra coisa que a gente observa ali junto das setas, que existe uma densificação de novo da gordura. Parece a densificação do outro caso que eu apresentei? Até parece, só que esse paciente não tinha febre. E esse paciente tem uma cirurgia, o quadro foi agudo. Então a gente observa a densificação ali também dos planos superficiais, né? E também um pouco dos planos profundos, e muito relacionados àquela alteração. Então uma dica que eu dou leia o questionário, depois faça as reconstruções tridimensionais, elas ajudam a você a identificar mais, é mais visual o 3D, principalmente se você não está familiarizado com essa região da cabeça e pescoço. E aqui preste bastante atenção nas questões de simetria. Então a gente observa que do lado esquerdo a gente tem a consolidação do traço de fratura da osteotomia, e do lado direito, ali apontado pelas setas, eu tenho um alargamento do traço, né? Então, o que aconteceu aqui é que o paciente teve uma disjunção, uma fratura nesse ponto de consolidação, e esse caso foi laudado como não tendo alterações relacionadas à cirurgia, ele disse que não tinha soltura e que tinha uma celulite. Por quê? Porque é o mais comum, a gente apresentou várias questões odontológicas aqui, infecções, então ele deu como uma celulite. E na realidade não é uma celulite, é uma disjunção, uma fratura de junção da osteotomia com um hematoma. Então aquilo na realidade era um hematoma na região, e esse é um achado relativamente comum. Então a gente tem que descrever essas alterações, né, as alterações cirúrgicas, realmente não tinha um sinal de soltura ou fratura do material de osteossíntese, às vezes a gente tem fratura da própria placa metálica, às vezes a força, o paciente vai mastigar algo mais duro e acaba, então, eu vou comentar um pouco mais para frente, mas você pode ter alguns mecanismos de torção, de alavanca, que acabam fraturando até a placa. Mas o que acontece aqui é que você tem que descrever que não tem calo ósseo daquele lado, que você tem um distanciamento, provável mobilidade, esse é o termo que os cirurgiões bucomaxilos usam, né? Uma mobilidade entre os fragmentos, e o edema com provável hematoma na região. Esse é um artigo bastante interessante que fala sobre as complicações da cirurgia ortognática, desde complicações intraoperatórias quanto às complicações tardias. Essas aqui são todas as complicações pós-cirúrgicas, tem até complicações sistêmicas, tem complicações respiratórias, até óbito esse artigo coloca, mas eu quis destacar que os dentistas chamam isso aqui de recidiva, porque você tem o espaçamento entre os segmentos, uma má posição condilar, muitas vezes a tensão muscular, como você altera o eixo onde o côndilo está posicionado, e é a nova posição que o dentista colocou os corpos mandibulares, você pode ter uma tensão da musculatura, e isso faz com que você tenha essa força e que atue nessa disjunção dos fragmentos. E rotação também, rotação dos fragmentos ao mastigar. Então, eu recomendo a leitura desse artigo. Uma outra coisa que eu só ia comentar é que, apesar da gente não ser especialista, a gente precisa olhar com bastante calma, e o melhor jeito de aprender com os erros é conferir os seus laudos depois. Se você tem a grande oportunidade de alguém revisar os seus laudos no dia seguinte ou em algum momento, você deve aproveitar isso e aprender com o seu próprio relatório, né? Ver se houve alguma alteração significativa. É um ótimo jeito de aprender. Obrigado, Márcio. Imagino. Então, o próximo caso é um caso mais simples, mas que todo radiologista de cabeça e pescoço já teve, ou pode falar que já teve, e pode cair no principalmente na ultrassonografia. Uma mulher de 74 anos, previamente saudável, com um nódulo cervical lateral esquerdo, indolor, crescimento lento em 6 meses. Uma tomografia de pescoço, uma lesão cística, ovalada, homogênea, bem delimitada, sem componente sólido evidente. Veio com a hipótese diagnóstica de um cisto de segunda fenda branquial. Só que uma paciente de 74 anos, que de repente surgiu com um cisto de segunda fenda branquial, pouco provável, né? Então a gente precisa pensar nisso. Probabilidades, uma paciente de 74 anos com uma doença congênita que nunca fez o diagnóstico, então a gente tem que pensar um pouco além das possibilidades. Então aqui a gente tem essa paciente com essa lesão cística cervical à esquerda, a gente vê no plano axial pós-contraste, no plano sagital pós-contraste, a gente consegue observar essa lesão, e no estudo ultrassonográfico, até parecia que tinha um pouco de material depositado no contorno posterior da formação cística, que já não falava muito que era um cisto de segunda fenda branquial, mas na tomografia não é visível esse conteúdo. A gente tem as paredes um pouco mais espessadas, mas é uma lesão puramente cística. E daí a gente faz, pela tomografia, sempre fica aquele glândula tireoide heterogênea,
Daí fica correlacionado com o estudo ultrassonográfico, a gente fala pouco da glândula tireoide e a gente não se atenta tanto. Fez o ultrassom da glândula tireoide, que nem recomendado, um nódulo no terço inferior do lobo tireoidiano esquerdo, que o diagnóstico em seguida provou ser um carcinoma papirífero de tireoide. Então, esse cisto bem delimitado, bem definido, sem calcificações, com conteúdo homogêneo na tomografia, mesmo pela localização, acabou sendo como um carcinoma papirífero de tireoide. Confirmado pela biópsia excisional, esse nódulo tireoidiano no lobo tireoidiano esquerdo. E lembrando que o carcinoma papirífero de tireoide pode metastasizar de forma cística, principalmente em pacientes jovens, meia-idade. Então, lembrar sempre os diagnósticos diferenciais de cistos cervicais, principalmente linfonodomegalias císticas, que a gente acaba tendo a faixa etária. Onde foi o erro? Assumir que cisto branquial apenas pela forma e localização. Tudo bem, tem uma lesão cística nesta localização, mas não necessariamente é um cisto de segunda fenda branquial. Erro secundário, não solicitar ou correlacionar com ultrassonografia de tireoide. Isso aí a gente acaba colocando bastante nos nossos estudos de tomografia. Viu uma alteração da textura da tireoide, uma alteração heterogênea, algumas imagens nodulares, a sensibilidade da tomografia para avaliação da tireoide é muito baixa. Então, o ultrassom traz muito mais sensibilidade para avaliação do parênquima tireoidiano. Então, é sempre importante a gente recomendar. E o radiologista aprendeu a morfologia típica e não considerar a idade da paciente e a possibilidade da lesão metastática. Então, viu a idade, tem que considerar que pode ser uma linfonodomegalia cística, principalmente nessa faixa etária. Então, como evitar? Adulto com lesão cística cervical, pensar em cisto branquial quando for mais jovem e uma metástase cística principalmente acima de 30 anos. O valor de corte que eu utilizo também na minha rotina diária, para começar a falar que a possibilidade de metástase cística é mais ou menos 30 anos que eu favoreço uma metástase cística. Ultrassom de tireoide, sugerir, se necessário, a ultrassonografia de tireoide e procurar septações, realce irregular, localizações atípicas. Então, como mensagem final lesão cística em adulto, até que se prove o contrário, metástase. Pode ser metástase. Cisto de segunda fenda branquial mais comuns em jovens e a avaliação do ultrassom é indispensável, mesmo se uma tomografia parecer normal. A tireoide na tomografia é normal, mas se passou de uma certa idade, é importante a gente correlacionar. E evitar esse viés de aparência benigna. Só lembrar também das outras metástases císticas, né? Além O carcinoma espinocelular, né, por HPV, então que também a gente vê esse mesmo padrão, né? Agora, poderia ser um cisto branquial infectado, com nível líquido, com parede espessa, então tem todos os você tem que diagnósticos juntar, diferenciais, né? Tem muitos esse diferenciais. daí é Né? mais gritante, porque é uma paciente de 64 anos que nunca teve nada. Mas a gente até pode ter, o pior bem é que fator de confusão mesmo. Que às vezes aparece pra gente, inclusive, a gente fala, não, isso daqui é metástase. Aí vai fazer cirurgia e descobre que foi o caso do cisto branquial na paciente, mas com idade mais avançada. Mais avançada. Então, por isso que é importante os diferenciais, né? Pode ser compatível. Muito obrigado. Muito bom, Henrique. Eu acho que, não sei se pelo horário, talvez, eu vou mostrar os melhores momentos. Mostrar só um exemplo de um cisto de fenda branquial. Pode passar. Beleza. Eu vou ir bem dirigido só pro ponto-chave do meu caso. Era um paciente que veio para um controle de sinusite com antibiótico e apresentou uma crise convulsiva e rebaixamento do nível de consciência. Então, essa daqui foi a primeira tomografia que esse paciente fez. A gente vê que tem um velamento aqui do seio frontal, um velamento subtotal, né, do seio frontal e dos seios maxilares, de todas as cavidades paranasais, né? Então, junto com o quadro clínico, isso daqui realmente era uma sinusite aguda. O paciente estava com saída de secreção purulenta, fez a tomografia computadorizada. Queria que vocês olhassem aqui para a parede do seio frontal. Não tinha uma descontinuidade, mas talvez aqui olhando retrospectivamente, né, tem um afilamentozinho ósseo aqui. E aqui a gente não via muita coisa, né? Aqui só para mostrar para vocês, no seio maxilar estava com saída de secreção purulenta e a gente já via aqui a densificação da gordura retroantral dos dois lados. Então isso é algo que é bem importante, como o Dr. Márcio mostrou nos casos odontogênicos, mas também pode vir nos seios da face. Então, aqui essa densificação da gordura, mostrando que realmente era uma sinusite bacteriana, assim, compatível também com os dados clínicos do exame físico. E aqui, para mostrar para vocês, isso daqui foi interpretado como sem alterações, né?
Mas, como é uma sessão de erros, eu já vou mostrar para vocês aqui que talvez tenha uma discreta perda aqui da diferenciação córtico-subcortical, e esse paciente foi para ressonância. Nossa, olha. E aí é aquele negócio, paciente que está com suspeita de complicação intracraniana é ressonância, faz ressonância de face ou ressonância de encéfalo, mas precisa de ressonância. O ACR fala isso, né? Se for suspeita de complicação intracraniana com rebaixamento de nível de consciência, não tem que ir para a tomografia, vai direto para a ressonância. E a gente vê a maior sensibilidade, né? Aqui no T2, e aqui no pós-contraste, né? Então a gente vê que realmente tinha um abscesso aqui já, um abscesso intracraniano, aqui um edema já aqui no parênquima encefálico adjacente, e que a descontinuidade óssea não era tão evidente assim no exame de tomografia, como era uma coisa tão sutil, né? E às vezes pode ser até por disseminação vascular. Uhum. Aqui mostrar para vocês o pós-contraste, isso daqui foi com 1 dia de diferença pra Nossa. gente. Então, assim, para vocês verem como que Dramático, é né? dramática a situação. Então, lembrar também dessas indicações. O paciente está com rebaixamento de nível de consciência, vai para a ressonância. A ressonância tem muito mais sensibilidade do que a tomografia computadorizada. E aqui só mostrando a difusão, né, com restrição à difusão. Então, acho que é isso. Não, então eu queria agradecer, assim, eu muito feliz aqui de estar muito bem acompanhado, né, com os meus colegas também, professores aqui. Queria agradecer a vocês por terem participado, espero que vocês tenham aprendido. E a gente se vê no resto do módulo de cabeça e pescoço. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Bom evento. Obrigada, pessoal.